Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo 17171, rumo à desigualdade. Observe o número do seu assento no cartão de embarque. Leiam atentamente os cartões de segurança localizados nas bolsas de pobreza à sua frente. Em caso de despressurização, máscaras individuais cairão automaticamente dos painéis localizados acima dos assentos da classe executiva. Boa viagem! Existem várias formas de desigualdade, de gênero, racial, nacional e por aí vai. Por um lado, todas elas têm as suas particularidades, mas por outro lado, todas elas estão relacionadas. Hoje, eu quero falar sobre um tipo específico de desigualdade, a desigualdade econômica. A principal, ainda que nem de longe a única forma com que a desigualdade econômica se manifesta, é o dinheiro. Então, para entender essa desigualdade, é preciso primeiro entender o que é o dinheiro. Isso pode parecer fácil, mas não é. Tenta explicar o que é dinheiro e você vai ver que isso é mais difícil do que parece. Ah, o dinheiro é uma coisa que... Não, o dinheiro que está na minha conta, quando eu tenho dinheiro na conta, ele não é uma coisa. Ele é um número cadastrado no sistema. Para explicar o que é dinheiro, eu vou chamar uma pessoa bem especial. Ô vó! Vamos usar a imaginação. Imagina que você tem uma caixa de abacates. Bom abacate. Abacate é bom, bem. Você pode comer esse abacate, fazer creme de abacate, batida de abacate, sorvete de abacate. Que delícia de abacate! Esse é o valor de uso. As formas de usar uma coisa que você tem. Mas, se a sua amiga quer um abacate e tem uma maçã, e você quer dar uma maçã para sua professora, ai que amor de professora, você pode trocar um abacate por uma maçã. Se o seu irmão quer um abacate e você quer assistir o ensaio da banda dele, você pode dar um abacate para ele e deixar você ouvir a banda. Jovem rebelde. Esse é o valor de troca. As formas de trocar uma coisa que você tem por um produto ou serviço. Tem muitas coisas que têm valor de uso, mas pouco valor de troca. Eu tenho uma bota velha furada que ninguém quer, mas eu uso, eu gosto. Eu não conseguiria vender essa bota por R$1, então ela não tem muito valor de troca, mas para mim ela tem valor de uso. E o dinheiro é o contrário, ele é a representação do valor de troca. Não tem muita coisa que eu possa fazer com dinheiro, a não ser trocar ele por bens ou serviços. Existe muita discussão a respeito de como a especulação financeira torna o dinheiro não só um valor de troca, mas um valor de uso, porque você pode manipular os sistemas para fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro ou outros bens e serviços, sem necessariamente gastar o dinheiro, portanto, sem troca. Mas por enquanto, vamos deixar essa questão guardada. A gente volta nela depois. Então, a desigualdade econômica, ela abrange a desigualdade de acesso aos bens e serviços que o dinheiro pode comprar. Há quem considere que a desigualdade é um problema que, ao menos a curto prazo, é inevitável. Mas há também quem considere que a desigualdade é desejável. O principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo não é simplesmente ficar simplificando questões econômicas. O que me motivou, na verdade, foram centenas de vezes em que eu ouvi argumentos dessas pessoas que defendem que a desigualdade é desejável. Tem muitas pessoas que argumentam de formas muito diferentes a respeito disso, mas geralmente esses argumentos podem ser resumidos em 2 pontos. Primeiro, que a desigualdade em si não é um problema, o problema é a miséria. O segundo
é que a desigualdade gera competição, e isso incentiva quem é mais inovador, eficiente, produtivo, então o sistema como um todo gera mais riqueza. São esses dois argumentos que eu vou examinar nesse vídeo. Vamos começar pelo primeiro argumento, de que a desigualdade em si não é um problema. Tem uma justificativa matemática bem básica para isso. Pensa só, se eu tenho R$10 e você tem R$20, a nossa desigualdade é de R$10 ou 100%. Agora, se você tem R$30 e eu tenho R$300, em números absolutos a nossa desigualdade é de R$270 e proporcionalmente ela é de 10 vezes. Mas nesse segundo modelo, apesar de ter mais desigualdade, todo mundo está melhor que no primeiro. Então, esse segundo modelo é melhor para todo mundo. O grande problema desse modelo é que ele parte de alguns axiomas, ou seja, umas premissas, uns pressupostos, que simplificam demais uma coisa que na verdade é muito mais complexa. Esse tipo de pensamento não é nada novo. Ele surge em um contexto histórico em que não era possível ter acesso aos dados e computar os dados para verificar o quão bem essas linhas de raciocínio refletiam a realidade. Thomas Malthus foi um economista britânico que, no final do século XVIII, começo do século XIX, desenvolveu e popularizou algumas teorias que defendiam que o crescimento populacional acontecia em progressão geométrica, enquanto o crescimento da nossa produtividade acontecia em progressão aritmética, e que, portanto, era importante conter a população, inclusive de maneiras bem desagradáveis. Os desenvolvimentos de produtividade que aconteceram no século XIX com a Segunda Revolução Industrial mostraram que as previsões de Malthus não estavam nada certas. Ao mesmo tempo em que muita gente, com base no que Malthus tinha previsto, estava criando políticas públicas horrendas, cruéis, justificando coisas como a eugenia. Um dos erros do Malthus, é claro, foi subestimar a capacidade que a gente teria de criar novas formas de produção muito mais eficientes. Mas daí muita gente começou a cometer o erro contrário, de supor, porque a gente tinha a capacidade de crescer a nossa produção, que ela poderia crescer para sempre, crescer indefinidamente, crescer sem limites. Se a gente pudesse crescer sem limites, aí talvez a gente pudesse separar totalmente desigualdade e miséria. A gente vive em um mundo com recursos finitos, então o quanto que a gente pode crescer a nossa produtividade tem limites. E mesmo que em um cenário teórico a gente consiga criar tecnologias maravilhosas que propiciam um crescimento ilimitado, essa não é a nossa realidade agora. Considerando que os recursos com que a gente está lidando são limitados, isso significa que também existe um limite para o quanto que a desigualdade pode crescer sem que exista miséria. Então, se a gente está pensando em termos reais e concretos, a ideia de que a desigualdade não é o problema e sim a miséria só é possível até o ponto em que a desigualdade atinge um determinado limite, porque a partir de certo ponto não tem como a desigualdade continuar crescendo sem as pessoas que têm menos entrarem no limiar da miséria. Se a desigualdade com que você divide o bolo cresce mais rápido do que o bolo, é matematicamente impossível que não fique gente sem bolo. Além disso, esse pensamento parte da premissa que a desigualdade não causa problemas, e a miséria sim. Bom, eu acho que ninguém discorda que a miséria causa problemas. Mas e se a desigualdade, mesmo sem a miséria, causar problemas? Ao contrário da época do Malthus e da época em que se respondeu ao Malthus, hoje em dia a gente tem acesso a uma quantidade muito grande de dados, com várias fontes precisas e confiáveis, além de ter capacidade para computar e divulgar esses dados.
Centenas de pesquisas acadêmicas e científicas já fizeram isso, e todas elas chegam a conclusões muito parecidas. Uma das mais famosas é a do Dr. Richard Wilkinson. O trabalho dele é um dos que mostra com clareza que mesmo entre os países ricos, os lugares que têm mais desigualdade são os que têm índices piores de expectativa de vida, de matemática, de alfabetização, de mortalidade infantil, homicídios, prisões, gravidez na adolescência, obesidade, saúde mental, vício em drogas e álcool e até níveis de confiança nas outras pessoas. Isso não acontece em um lugar ou outro. Esse é um padrão muito claro entre todos os países, inclusive países com culturas completamente diferentes, como Suécia e Japão. Mas ok, eu não quis acreditar em todas essas pesquisas e quis ver com os meus próprios olhos. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de dados do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Organização das Nações Unidas e resolvi fazer eu mesmo os meus cálculos para ver se isso é verdade. Eu peguei uma lista de todos os países classificados em ordem de desigualdade social, usando um índice que é o índice de Gini. Dessa lista, eu separei os 10 países mais desiguais e os 10 países menos desiguais. Aí eu fui atrás de outros dados a respeito desses países. As coisas que eu achei mais relevantes de se comparar foram o desenvolvimento humano, que é medido pelo IDH, que considera a riqueza, a longevidade e os estudos. Mas, além do desenvolvimento humano, eu também achei importante comparar a violência. Para isso, eu comparei os índices de homicídios desses países. Sendo realista, olhando para os dados do mundo como ele realmente é, fica muito claro que a desigualdade em si é um problema. Tanto a desigualdade entre os países, quanto a desigualdade dentro dos países, sejam eles países mais ricos ou mais pobres. Eu acho que isso responde bem ao primeiro ponto, mas tem um segundo também, a ideia de que a desigualdade gera competição, incentivando as pessoas a serem mais produtivas, mais eficientes e mais inovadoras, e que isso gera mais riquezas na sociedade. Bom, supondo que isso seja verdade, então os países mais desiguais devem ser as sociedades mais ricas. Mas, quando eu pego a lista dos países mais desiguais e menos desiguais, eu vejo que os países mais desiguais são muito mais pobres que os países com menor desigualdade. Dentro do país acontece a mesma coisa. Olha, por exemplo, no Brasil. Os estados que têm o menor índice de desigualdade são praticamente os mesmos estados com o maior índice de riqueza. Se a desigualdade de fato gerasse riqueza, todos esses números teriam que ser totalmente diferentes. Na época dos liberais clássicos, talvez a desigualdade até gerasse competição, mas hoje em dia a figura é muito diferente. A escala da desigualdade é muito maior. Os ricos não têm 10 vezes, 20 vezes mais do que os pobres. Eles têm milhões de vezes mais do que os pobres. E lembra o que eu falei lá no começo sobre o mercado financeiro? Pois é, acontece que quanto mais dinheiro você tem, mais você tem o poder de manipular o mercado financeiro, concentrando mais recursos para você e afundando a sua competição. E isso sem necessariamente aumentar a produtividade. Às vezes, pelo contrário, diminuindo a produtividade. Se a desigualdade de fato incentivasse as pessoas a criar e produzir mais, os países com maior desigualdade teriam também uma maior taxa de mobilidade social, uma vez que essas pessoas estariam empreendendo, criando e etc. E, no entanto, trabalhos como o do Dr. Wilkinson apontam claramente o contrário. Quanto maior a desigualdade, mais estagnadas as pessoas ficam. Quando a desigualdade chega no nível em que ela está, ela acaba com a competição. E é claro que sempre aparece a justificativa do assumir riscos, como se as pessoas que estão lá em cima conseguissem criar essa desigualdade tão grande porque assumiram grandes riscos. Os dados mostram o contrário. Quando a economia americana colapsou em 2008, o governo tirou dinheiro de onde não tinha para salvar os bancos. Em 2020, quando teve um grande colapso econômico por conta do Covid, quem foi que perdeu o que tinha?
Foi o Elon Musk? O Jeff Bezos? Ou foi o Zé, que tinha o restaurante da esquina? A Ana, que tem que pegar ônibus para dar aula? Ou então a Ariel, que ganhava 3 mil por mês e largou o emprego para ser day trader? Quem é que realmente está em risco? Isso não surgiu em 2020, não surgiu em 2008, esse é um assunto antigo. Mas hoje a gente tem capacidade de olhar melhor para esses dados, interpretar melhor esses dados, divulgar melhor esses dados e começar a identificar um pouco melhor os problemas onde eles realmente estão. Seu trapameza só foi ingresso que vocês ouviram com o look de marca e fundraiser do grupo na troca e becote com aquelas eu canhunha.